Na hora do dia de hoje, em função até de uma informação dada pelo senador Lindbergh, nós vimos novamente esse plenário Valadares se transformar numa discussão que eu confesso que, sinceramente, eu tenho dito já diversas vezes que não chega a lugar nenhum. Esta Casa do Congresso Nacional já foi palco, e Vossa Excelência sabe muito bem disso, porque já tem aqui diversos mandatos de senador, palco das grandes teses pelo interesse do país. E hoje está resumido apenas a essa birra entre PT e oposição. Quando nós deveríamos estar tratando aqui, Dalmário, dos grandes temas nacionais. Eu só ouço cobrança, 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 Magno Malta. E poucas sugestões de como nós deveremos sair das dificuldades. As dificuldades, elas não são privativas do Brasil. Elas existem em toda parte do mundo, inclusive em diversos lares brasileiros. Mas quando uma família está em dificuldade, ela se reúne, ela discute, ela troca ideias, ela faz economia para poder, então, sair das dificuldades. Olha, o cidadão, o pai de família, por não ter como ter cumprido as obrigações domésticas, o seu nome está na Serasa. Então, vamos encontrar uma fórmula, reuniu a família para encontrar a fórmula de tirar o nome da Serasa, para recuperar o crédito. E é o que eu tenho pedido sempre aqui, é que nós possamos encontrar caminhos e dar sugestões ao governo, dialogar, para que a gente possa realmente cuidar do país. E disse muito bem o senador Magno Malta, que a rejeição é na classe política generalizadamente. Uns pagam por todos e todos pagam por poucos. Nós temos, por exemplo, sugerido, nobre senador Valadares, Randolfo, Magno Malta, Dalmário, temos sugeridos em reuniões com o governo, através dos membros, dos homens da sua área econômica. Qual é o problema? E Vossa Excelência, senador Valadares, é autor de um projeto que tramita vagarosamente nesta casa. Eu tenho dito sempre que os projetos originários do Poder Legislativo, de membros do Poder Legislativo, eles não têm tempo para tramitar. O tempo, muitas vezes, supera até o mandato. E eu tenho como experiência, nobre presidente, que eu, quando cheguei aqui em 2003, deputado, apresentei um projeto de lei para atender a pecuária brasileira. E esse projeto tramitou durante 11 anos, para poder, então, se tornar lei, graças a uma ação coercitiva da ministra da Agricultura. Porque antes dela, foram 3 ou 4 ministros e que não deram bolas, não tiveram nenhuma preocupação. Hoje é lei que foi criar o genérico para produtos veterinários, para atender o homem que produz, que cria, que vive na zona rural, pequeno ao grande. Pois bem, como eu dizia há poucos instantes, Dalmário, nobre senador Valadares é autor de um projeto de lei da maior importância para o momento atual, com especialidade, que ele estabelece regras de como taxar as grandes fortunas. E eu tive o privilégio de ser relator desta matéria, emitir o parecer favorável ao projeto, pela constitucionalidade, juridicidade
E o projeto, nós vamos amanhã tentar descobrir qual é a comissão. Está na sua comissão. Está na comissão de assuntos sociais. Pronto. Então, senhor presidente, falar com o presidente da comissão para que dê celeridade, o senador Edson Lobão, para tirar da pilha e colocar no plenário para que a gente possa discutir na comissão e no plenário da casa. Uma outra coisa que podemos fazer, um outro assunto que podemos trazer e tratar nesta casa, no plenário do Senado Federal, para aproveitar a inteligência, a sabedoria desse companheiro Magno Malta, que não faça, por exemplo, esse tipo de discurso que ele fez agora e que não é da estirpe dele fazer assim. Mas, infelizmente, no momento ele está fazendo porque a coisa está vazia. Vai trazer para cá... Me concede uma parte? Colocar a dívida ativa, que já soma mais de R$1 trilhão, e não há uma cobrança efetiva. E eu disse um certo dia, nobre senador, conselho já para Vossa Excelência, eu disse à presidenta Dilma que ela deveria fazer um entendimento com o Poder Judiciário do meu país para agilizar a cobrança da dívida ativa, que se arrasta, cada dia cresce. E o que é dívida ativa? Dívida ativa é resultado daqueles que, na verdade, deviam e não pagou os tributos. E está lá. É muito prático, é melhor. Eu não vou pagar, vou sonegar, porque amanhã isso gera um projeto, um processo, e depois vai para a dívida ativa, registro da dívida ativa e esquece. Antes de entrar no terceiro assunto, que é polêmico, eu sei que Vossa Excelência vai fazer interferência, eu vou lhe conceder uma parte. Eu não sei nem qual é o terceiro. Se for, eu peço outro. Vale 2? Vossa Excelência está correto na avaliação que faz. Quando Vossa Excelência usa a figura da família. Mas o que está em pauta hoje é a pauta da nação. É a pauta da rua, é essa. Essa é a pauta do boteco, é a pauta da faculdade, da igreja, de todos os lugares. Vossa Excelência, que é um homem que anda nas ruas em Alagoas, e eu sei bem disso, Vossa Excelência é um dançador de forró, está em tudo que é lugar. Não vá me desmentir, porque é verdade. Até o dingo de Vossa Excelência é um forró que Vossa Excelência já entra no comício dançando. Então, Vossa Excelência convive com o povo e Vossa Excelência sabe. Essa é a pauta. Vossa Excelência fez uma figura exatamente perfeita da família. Mas o problema desse governo chega num ponto que não dá para comparar, porque o problema é moral. Quando um pai de família usa o dinheiro da compra de casa e para pagar a prestação da televisão que ele comprou para os filhos assistir, ou o uniforme para ir para a escola, para beber cachaça, para jogar no bicho, chega em casa bebo, e sem dinheiro, e o nome dele vai para o SPC, aí esse rapaz tem que ganhar puxão de orelha. O que é que esse governo fez como pai de família? Usou o dinheiro para beber cachaça, usou o dinheiro para jogar no bicho, usou do jeito que fez para usar, sem pensar na família, que é essa nação brasileira. Então, eu concordo com Vossa Excelência até esse ponto, está corretíssimo. Agora, um homem que leva seu nome para o SPC, porque jogou fora o dinheiro, tomou o dinheiro emprestado de alguém, tomou dinheiro no banco para poder pagar a prestação da casa e depois foi para dentro de um prostíbulo, gastou no prostíbulo, gastou com bebida alcoólica e largou a família em necessidade e o nome foi para o Serasa, ele precisa ser punido. Precisa ser punido. Então, até agradeço Vossa Excelência pela riqueza da figura que criou, porque vai me ajudar num próximo discurso. Está perfeito o que Vossa Excelência falou. Está perfeito. Quando alguém está lá na dificuldade porque perdeu o emprego, o nome foi para o Serasa, a pessoa era responsável, tido como bom pagador, boa pagadora, mas trabalhava como cobradora de ônibus, perdeu o emprego, estava pagando a prestação de um celular. É esse pai que é um pedreiro, a construção civil encolheu, desaqueceu, ele perdeu o emprego. A prestação do carrinho 1000, que ele pagava 340 por mês, não está conseguindo pagar, estão procurando o carro. Não é porque ele é malandro nem bandido. Então, ele precisa ser ajudado mesmo. Ele precisa ser ajudado mesmo. E essa figura, Vossa Excelência, é uma figura cristã verdadeira. Faço essa ressalva, que em comparando essa figura com o governo, esse pegou o dinheiro para beber cachaça e largou a família sem pão. Eu agradeço a Vossa Excelência uma parte, mas quando eu usei a família, foi para dizer como é que as dificuldades são administradas. O que é que nós teremos que fazer? Quando eu digo nós, representantes do povo brasileiro, nas duas casas do Congresso Nacional e o governo.
Nós teremos que dialogar, conversar, discutir, encontrar fórmulas, soluções. E não apenas eu chegar aqui e começar a xingar. Não porque está acontecendo isso, porque houve isso, porque houve aquilo. Todo mundo sabe o que é que houve. Todo mundo sabe como é que nós estamos vivendo. Todo mundo sabe no Brasil como é que o país está vivendo. Agora, quando eu digo é chamando a responsabilidade do Congresso Nacional, que tem que encontrar os caminhos, ajudar a encontrar os caminhos, porque se continuarmos nessa discussão sectária, não chegamos a lugar nenhum e as coisas continuarão acontecendo. Eu bem disse a Vossa Excelência, quando Vossa Excelência fala em cachaça, fala em jogo, fala em prostíbulo, fala em tudo isso é mal feito. Agora, tem determinadas ações que você terá que adotar providências para corrigir o que está errado, para fazer com que o mal feito se torne eficaz, se torne capaz de ter lucidez, de ter legalidade. Então, eu vou puxar o tema aqui, acabei de dizer nesse instante que Vossa Excelência irá interferir, porque o tema é polêmico, mas não é um tema religioso, porque religião não se discute, religião se pratica. O que se discute são os problemas que afligem a sociedade brasileira. E a sociedade brasileira hoje está aflita porque lhe falta uma educação decente, uma educação de qualidade, lhe falta saúde nos postos de saúde, nos hospitais, saúde de qualidade. Nós temos o maior sistema de saúde do mundo. Nenhum país do mundo tem o que este país tem. Agora, infelizmente, nós não nos preparamos para financiar esse sistema de saúde que é o SUS, que atende o rico e atende o pobre. Atende as dificuldades, porque o rico pode ir numa estrada e num determinado momento de fatalidade ele pode sofrer um acidente. E o primeiro local que ele chega é no atendimento de urgência. E lá ele é atendido. Depois, então, ele é transferido para os maiores e os melhores hospitais do Brasil ou do mundo. Mas o primeiro atendimento é na emergência. E a emergência é mantida pelo SUS. Onde é que nós vamos buscar o dinheiro para manter essa estrutura de saúde no país? É por isso que a saúde pública no Brasil é ruim, é sem qualidade, por conta exatamente disso. Porque nós deveríamos nos debruçar em cima de teses para encontrar os caminhos ajudando o governo a governar, independentemente de gostar do governo ou não gostar, independentemente de ser situação ou oposição, porque a giratória política é assim. Hoje, o cidadão é o governo, faz parte de uma estrutura de governo, partido A, partido B, partido C. Amanhã, estes mesmos partidos que hoje governam poderão estar na oposição, porque o processo democrático é isso. Quando é o sistema ditatorial é diferente, é você ser governo de perpétuo, mas o sistema que nós vivemos no país é a democracia. Pois bem, nobres senadores, eu vou trazer para esta tribuna, mais uma vez, um tema que é exatamente o que nós teremos que fazer aqui, independentemente de gostar ou não gostar, independentemente de ter divergência ou não ter divergência, senador Talmário, que é regulamentar, não, legalização dos jogos no Brasil. Legalização dos jogos no Brasil. Há um segmento religioso que é contra. Há um segmento religioso que é contra, mas nós não estamos aqui discutindo religião. Nós estamos discutindo ação para fazer chegar tributos para atender a esses reclamos da saúde, da educação, da segurança, da infraestrutura. A CPMF tem condenação. Ninguém quer tratar dela. É um projeto polêmico, vai ter que ser tratado. Amanhã será aprovado ou não, mas terá que ser tratado. Cobrar o que eu acabei de dizer, dívida pública, dívida das grandes fortunas. E por que então não legalizar, não fazer com que estas casas do Congresso Nacional legalizem os jogos que hoje tem um segmento que é contra, mas o jogo existe. Está aqui o deputado Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ninguém pode dizer que o jogo do bicho não existe. Existe na ilegalidade.
existe na ilegalidade, porque, infelizmente, meu país gosta desse tipo de ação. É a mesma coisa, por exemplo, da gente ver a propaganda, não tem a propaganda da cachaça, da bebida, do cigarro, a droga não campeia aí, todos os dias morre gente, mata gente, morre adolescente, morre traficante, morre polícia. O que é isso? É a luta da droga. Mas ela convive, ela vive. E por que então? Qual é o problema? Dos 194 países, nobre senador Magno Malta, estou me dirigindo a Vossa Excelência, não porque você seja contra, porque Vossa Excelência vai até, quem sabe, advogar a tese de juntar mais recursos. Realmente eu não sou contra. Para o tesouro, para que Vossa Excelência possa ter uma educação melhor, Vossa Excelência possa ter saúde melhor, Vossa Excelência possa ter uma infraestrutura. Isso, 194 países do mundo, sobre a proteção e a Organização Mundial das Nações Unidas, esses 194 países têm o jogo regularizado. Em 156, os jogos são legalizados. Dos países que ainda proíbem o jogo, 75% são islâmicos. São islâmicos. O turismo, por exemplo, e eu vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, Las Vegas. O que era Las Vegas? Las Vegas era um pedaço de terra deserto dos Estados Unidos. Quem é Las Vegas hoje? É um estado que, na verdade, tem uma população acima de 5 milhões de habitantes e que não está utilizando mais o jogo para ter uma vida decente, mas sim o turismo. Então, as áreas degradadas que tem neste país, você pode, por exemplo, instalar cassino por aí afora. Quanto é que vai custar isso ao bolso do brasileiro? Zero? Porque aqueles que gostam do jogo, que vão bancar o jogo, eles assumem total responsabilidade na infraestrutura. Então, nós precisamos acabar com essa mediocridade, com essa hipocrisia. Ora, meu amigo, eu não faço, não quero, não quero. Existe na nossa barba, na nossa presença. E que muitas vezes, por exemplo, chega aqui navios internacionais, chega aqui na costa brasileira, não, aqui no nosso porto, para. Quem gosta do jogo, vai para lá e joga. Certo dia, eu faço uma viagem, um cruzeiro. Uma tarde, eu saí da minha cabine e fui andar dentro do navio. Deputado Bolsonaro, parecia que estava vendo uma coisa diferente, porque você não via uma figura humana dentro do navio, nos corredores, nas piscinas, nos bares, em lugar nenhum. Aí uma das pessoas que estava lá, eu fiquei, mas onde é que está o povo daqui? Porque o navio está andando. Está ali, no cassino. O senhor lá estava topado, cheio, sem lugar. Agora, eu, por exemplo, não jogo. Eu não bebo, eu não fumo. Mas eu não posso proibir que o cidadão que gosta de jogar, que jogue. Que beba e que fume. Então é isso que eu quero dizer. Agora, qual é o resultado de uma operação desse porte? Qual é o resultado? É você trazer para o poder público, para os cofres públicos, através de tributos, um volume de recursos que, quando tudo estiver instalado, cassinos, jogo do bicho, jogos de bingo, jogos online, internet, essa coisa, você traz para os cofres públicos recursos da ordem de quase 60 bilhões de reais. Aonde o Estado vai ter 7%, porque tramita nesta casa um projeto de lei nesse sentido. 7% para os estados, 3% para os municípios. Sai daí o prêmio para quem está jogando. O restante é tributo para o governo federal atender a saúde, atender a educação e pode, inclusive, na tramitação deste projeto, estabelecer que os recursos, assim como se propõe a CPMF, para atender a saúde e a educação, ou mais precisamente a saúde, pode-se taxar também que os jogos, o resultado dos tributos pago por quem pratica o jogo, por quem joga, seja para atender a educação ou atender a saúde. Aí sim, você tem um volume de recursos para financiar essas duas atividades básicas da vida do cidadão brasileiro. E vai sobrar dinheiro para outros investimentos e outros programas sociais, porque o Brasil, ao longo dos seus 500 anos de existência, ou mais de 500 anos,
Nunca se pensou em programas sociais para melhorar a vida das pessoas. E eu vou dar um exemplo, nobre senador Magno Malta. Vossa Excelência e o deputado Bolsonaro, o senador Valadares é da minha região, o Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro, que ninguém muda a paisagem, ninguém muda a convivência. Você terá que ter instrumentos básicos necessários para ter a convivência com a seca. A seca é um flagelo pior do que a cheia. A seca deixa marcas, nunca se apagarão. É um pequeno proprietário que tem 4, 5, 6, 10 vaquinhas de leite, que é a sobrevivência da família. Nessa época ele vai para o campo, quando chega lá, vê as ossadas dos animaizinhos que ele perdeu, sem condições de repor. E nós não temos um projeto de Estado para cuidar do semiárido nordestino, que não precisa de muita coisa, porque nós chegamos, por exemplo, no terceiro mundo, nos desertos de Israel e outros países daquela região, e a gente fica com vergonha, porque o sujeito vai buscar água no mar, tira o sal, dessaliniza, volta o sal para o mar e a água vai cuidar da agricultura, da pecuária, da piscicultura, para não só alimentar os israelitas, mas acima de tudo eles têm uma pauta, nobre senador, de exportação da ordem de mais de 5 bilhões de dólares. O que é isso? As dificuldades fizeram com que eles criassem tecnologia. As dificuldades fizeram com que eles criassem as oportunidades. E é isso que a gente tem que tratar aqui. Vamos tratar aqui de temas dessa natureza. Vamos tratar da Amazônia legal. Vamos tratar do deserto, do semiárido. Vamos tratar das pessoas que moram nas favelas, que não têm uma casa para morar, que precisam de mais dinheiro para construir mais casa, para que aqueles que moram na favela, nas áreas de risco, no meio da rua, para que a gente possa ter as crianças, e Vossa Excelência tem esse programa. Crianças têm que estar na escola, agora uma escola de qualidade. Por isso, senhor presidente, eu queria, nesta oportunidade, pedir a esta comissão que trata deste projeto, para que a gente possa analisar matérias e projetos desta hipótese para ajudar a sair das dificuldades. É como dizia há poucos instantes, não interessa hoje a presidenta Dilma, é a presidente da República, amanhã será outro, depois de amanhã outro, e assim por diante. O governo passa e o Brasil fica, e nós precisamos defender o interesse deste país, independentemente de cor partidária, independentemente de religião, independentemente de gostar ou não gostar. Esse é o objetivo fundamental da nossa presença na Casa do Congresso Nacional. Por isso, senhor presidente, eu agradeço a Vossa Excelência pela tolerância Vamos conceder uma parte? Vamos conceder uma parte. Tempo. E eu ainda vou, num minuto e 4 segundos que restam, eu vou conceder uma parte a Vossa Excelência. Não consigo, não. Quero passar pelo menos uns 5. É brincadeira, senador Valadares. Pode ir para a tribuna. Quem agradeceu por ser brincadeira foi o Acho interessante tudo que Vossa Excelência falou. Mas algumas coisas eu preciso pontuar. Por exemplo, esse país é majoritariamente cristão, 94%. Então não é um segmento que é contra a legalização de bingo. Qual é o segmento? Não. Ou jogo qualquer no Brasil. Existem pessoas de confissão religiosa que são a favor, Vossa Excelência pelo menos é católico e é a favor. Então não é um segmento. Então nós temos... me desculpa, eu vou retirar o termo segmento e vou botar pessoas. Tá, exato. Então porque nós temos gente de todas as confissões nesse país... Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse se incorporar nestes que defendem a legalização, porque sei que Vossa Excelência não gosta da ilegalidade. Pelos seus discursos, pelo seu comportamento, pela sua trajetória, eu não gosto da legalidade. A legalização, pura e simplesmente. Eu não vou me incorporar, né? O meu discurso é contrário. Os nossos vizinhos são afeitos à contravenção. O jogo do bicho, principalmente no Brasil, é ligado à contravenção. As grandes plantações de maconha, deixa eu terminar meu raciocínio, são de brasileiros criminosos que estão no Paraguai.
Nós temos 1.100 quilômetros abertos com o Paraguai, 700 abertos com a Bolívia, nas cabriteiras onde passa a contravenção vinda de lá para cá, porque nós temos uma estrutura de portos, de aeroportos e fronteira seca. Para tanto, no dia que o país legalizar o jogo aqui, nós nos tornaremos o paraíso da contravenção do mundo. Não podemos nos comparar a Las Vegas, até porque a nossa geografia é absolutamente diferente e os Estados Unidos não é o supra-sumo para nós copiarmos. É verdade que cada um, numa democracia que é plural, defende o que acredita e precisa ser respeitado. Porque a regra da boa convivência é o respeito. Vossa Excelência acha que isso será um bem para o país, ponto. E eu tenho que lhe respeitar. Há um grupo de pessoas que acham que não, como eu, que nós vamos aguçar a contravenção e estimular para que esse jogo, uma vez legalizado, seja a principal lavanderia da corrupção nesse país. Então, eu não faço coro. Vossa Excelência fala de temas importantes e Vossa Excelência encerra fazendo um fechamento quando cita Israel e essa dessalinização da água. E Vossa Excelência fala de uma coisa que eu conheço muito bem, porque eu estudei lá em 87. Vossa Excelência realmente conheceu a agricultura de Israel, o poder de exportação deles, mas tudo isso tem a ver com a credibilidade do gestor. Vossa Excelência está falando coisas maravilhosas aqui, que se Vossa Excelência for falar para um ministro da Casa Civil ou para a presidente Dilma, ela não vai nem te dar ouvido, para chamar, para reunir. O problema é o ouvido de mercador que eles fazem, não é o que Vossa Excelência está falando, nem eu. O que Vossa Excelência falou aqui é o que a nação está falando, mas eles são tão vaidosos, são tão arrogantes, que jamais ouviria Vossa Excelência para convocar uma reunião, para poder se assentar e discutir o rombo que se tornou esse país. E verdade, Israel, quando faz isso em favor dos seus, tem a ver com gestão, com o gestor, com a confiabilidade. O país não confia nos gestores desse país que estão aí. Esse é o grande problema. Parabenizo Vossa Excelência pela maneira como colocou a questão dos desamparados, dos pobres, dos que precisam de casa, daqueles que precisam ser acudidos. Mas eles não foram por quê? Porque o país foi aparelhado em favor de outras coisas. Esses da favela que deviam ser acudidos, esses jovens, quem sabe eles perderam de ter uma casa e ser acudidos porque o dinheiro foi para o Porto de Cuba. Perderam por isso. O dinheiro construiu um estádio de 2 bilhões em estados que nem futebol tem. Vossa Excelência sabe. Então, tem a ver com a credibilidade. Porque tudo que esse governo quer falar para a sociedade, o povo não consegue acreditar numa vírgula. Parabéns a Vossa Excelência. Só não estarei com Vossa Excelência nessa história de legalizar jogo. Vossa Excelência, não conte comigo. Tem um café marcado na sua casa agora em janeiro. Irei para lá, vou discutir com a sua família que Vossa Excelência está errado, porque eu quero botar a sua família do meu lado. Eu agradeço a Vossa Excelência. Agora, eu apenas, para encerrar, presidente, fazer apenas retoque. Na verdade, quando eu falo aqui que nós precisamos ter recursos no Tesouro para a implementação dos programas sociais, eu vou contar uma história a Vossa Excelência, nobre senador. Eu era deputado, eu cheguei aqui em 1994, aliás, 95, deputado federal. E a partir daí eu comecei a andar no ministério, curso especial do Ministério da Cidade. E era ministro, aquele Dutra, Eurico Dutra, como é? É lá do Rio Grande do Sul. Olívio Dutra, era o ministro da cidade. E naquela oportunidade não existia o programa de Minha Casa Minha Vida. Mas existia um programa de habitação de interesse social, que era exatamente os leilões que faziam de 90 em 90 dias, e as instituições financeiras era quem arrematava os lotes. E começou a construção de casas populares para atender exatamente a esses que não tiveram oportunidade de ter uma casa. No meu estado, por exemplo, eu vou dar exemplo do meu estado. Eu, como deputado federal, consegui no governo do presidente Lula, levar para lá mais de 25 mil casas populares do projeto PSH, projeto de habitação de interesse social, que eram dadas às casas, numa perfeita convivência entre o governo federal e os municípios do meu estado. Pois bem, depois, a presidenta Dilma criou o programa Minha Casa Minha Vida, que já entregou mais de 1,5 milhão de casas às pessoas que imaginavam nunca, nobre senador, ter uma casa na vida. Viviam debaixo das pontes, nas ruas, nas áreas de risco, 4, 5 famílias dentro de um boteco. Então, são programas dessa natureza que não pode deixar de continuar acontecendo. Mas eu agradeço a Vossa Excelência e teremos oportunidade mais na frente de discutir os mais valiosos temas de interesse
da nação e de interesse social. Muito obrigado, presidente, pela tolerância que Vossa Excelência me oportunizou.